Essa minha pesquisa, Clarice já adiantou um pouco, né? Mas essa minha pesquisa Eu comecei fazendo uma investigação, questionamento sobre o modelo de associativismo indígena em situações não convencionais. Então, a maior parte das pesquisas sobre povos indígenas no Brasil sempre se situa, né, o campo de pesquisa, né, o trabalho de campo, o campo de análise as situações de indígenas em comunidades aldeadas, em aldeias, em terras indígenas. Mas vem surgindo já há muito tempo, né? Isso, quando eu digo muito tempo, há pelo menos 20 anos, mais do que isso até, demandas de comunidades indígenas que estão em contexto urbano, seja por conta de migração ou por conta do alargamento mesmo do tecido urbano, que acaba encobrindo e se transbordando para cima de áreas indígenas, né? O caso de populações indígenas aqui no Rio de Janeiro, na própria cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Amazonas e por aí vai, né? Começa a surgir uma demanda de algumas dessas populações com relação ao reconhecimento e à administração de direitos e garantias constitucionais para as populações em território urbano, né? O que a Constituição brasileira diz é que populações indígenas em territórios urbanos são consideradas indígenas e devem receber o mesmo tipo de tratamento e as mesmas formas de assistência de qualquer população indígena que está em terras indígenas, né? E aí, essas populações que estão nas cidades começaram a incrementar formas de luta, de visibilidade social e exigir dos órgãos públicos a realização desses direitos, né? Quando eu estava organizando a minha pesquisa, pensando numa pesquisa de doutorado, eu já sabia, por conta da minha pesquisa anterior, no mestrado, de várias comunidades indígenas do sertão de Pernambuco que moravam na cidade de São Paulo. E essas comunidades indígenas tinham ido, assim como os migrantes nordestinos entre os anos 60, 70, tinham ido trabalhar na cidade de São Paulo como forma de busca de fonte de renda, mas também, no caso dos indígenas, fugir de conflitos fundiários. E aí eu conheci a maior dessas associações de indígenas migrantes na cidade de São Paulo, que é a maior associação de indígenas urbanos do Brasil, que era dos Pancararu, que na época tinha umas 2.000, quase 2.500 pessoas associadas, né? E aí eu comecei a me interessar em entender como essa forma de associativismo, como essa organização indígena tinha conseguido chegar a esse tamanho, esse volume de pessoas e a esses modelos de organização na cidade de São Paulo, que eram muito específicas e muito diferentes daquelas formas de organização de associações em territórios e terras indígenas. Uma das questões que tem paralelismo com o associativismo das aldeias, mas que tem uma carga muito maior, muito mais expressiva, um investimento político muito maior, na questão da representatividade, da autorrepresentação da identidade étnica. Essas populações migrantes do Nordeste sofreram e sofrem ainda, né, um grande descrédito por parte da sociedade civil e também dos órgãos públicos por conta da falta de algumas características da distintividade étnica esperada, né? Uma língua indígena, uma cara de índio, e que eu chamo o próprio lugar de índio, né? Então, populações fora de terras indígenas, que são fenotipicamente misturadas. No caso dos Pancararu, eles são fenotipicamente negros, né? E que não tem uma língua indígena. Todos esses elementos, né, que são pensados como faltas, são relacionados com os Pancararu como se os Pancararu fossem, digamos assim, menos indígenas do que os indígenas de verdade da Amazônia ou que estão nas terras indígenas, né? E é pensado que as populações, uma vez fora da terra indígena, teriam desistido de ser índio ou argumentos sem sentido como esse, né? O que aconteceu, então, com os Pancararu
na cidade de São Paulo, quando eu cheguei lá para fazer minha pesquisa de campo em 2008, foi que eu comecei a olhar para a forma como a associação estava organizada e o incremento, o investimento que eles faziam na produção cultural. Essa produção cultural muito marcada pela centralidade de uma performance, que é essas que estão na imagem, né, com essas vestimentas, são chamadas de praia. E essa performance, a associação tinha um grande investimento nessa performance, porque essa performance, no momento em que ela aparece, essa performance já começa a restituir aos Pancararu uma certa percepção da sociedade branca com relação à sua distintividade étnica. Enquanto os Pancararu apareciam apenas como pessoas normais, né, reivindicando direitos, eles constantemente recebiam recusas, não conseguiam participar de eventos e tal. Quando eles organizam essa performance, começam a aparecer em espaços públicos com essas máscaras, fazendo cantos e danças, eles começam a ter respaldo, eles começam a ser convidados para outros eventos, eles começam a ser recebidos por órgãos públicos, por entidades assistenciais, ou seja, a performance começa a abrir as portas para os Pancararu. E foi por conta dessa abertura das portas que a performance com os praias permitiu aos Pancararu que a própria associação se organiza muito em torno, o cotidiano da associação se organiza muito em torno dessa performance. O que os Pancararu sempre me diziam na época, né, é muito marcado por essas duas pessoas que estão aqui nas imagens. Aqui é o cacique, o seu Bino, né, e a filha dele, a Dora, que é essa aqui, que era na época tesoureira da associação e depois substitui o pai na presidência da associação. Eles tinham uma brincadeira entre os dois para explicar como a associação se organizava, que é uma síntese como de fato a associação se organizava, né? A Dora, que era então a tesoureira da associação, que era na época estudante de pedagogia da PUC, num projeto que os próprios Pancararu apresentaram à PUC de São Paulo, né? Essa foto de baixo é a formação da primeira turma indígena formada na PUC, e a Dora era, então, a pessoa que era representante da caneta, né? A Dora faz o papel da caneta e o Bino faz o papel da cultura. Então, a associação tinha a parte da cultura e a parte da caneta. A parte da caneta era as questões administrativas, questões financeiras, contato com entidades. E a parte da cultura, que era, então, a parte do presidente da associação, era a parte da visibilidade, de colocar o bloco na rua, de fazer acontecer, de fazer o ritual, das pessoas verem o ritual, de ter engajamento, né, das pessoas, outras comunidades indígenas, das pessoas da própria comunidade Pancararu lá em São Paulo. Então, os caras estavam pensando a associação nesse duplo mote, né? Antes de passar para o próximo ponto, o que acontece? Essa performance, essa apresentação com essas máscaras, ela não é algo que aparece de uma maneira muito tranquila ou natural para os Pancararu. Ela aparece como um projeto bastante polêmico no interior da comunidade. Isso porque essa imagem primeira aqui, essas duas imagens de cima, são imagens de rituais com os praiás na terra indígena Pancararu, em Pernambuco. O que acontece é que esse ritual é um ritual restrito às aldeias e aos terreiros oficiais onde essa apresentação pode ser feita. Essa performance é uma performance interna. Embora os Pancararu recebam visitantes não indígenas para assistir o ritual não é realizado fora da terra indígena. Ele é mais ou menos um ritual interno, mais ou menos secreto. Existem vários elementos do segredo que fazem parte da organização, da estrutura ritual e também da liturgia do ritual, e que quem não iniciado não conhece. E esse é o principal ritual, não só dos Pancararu, mas de uma rede pan-indígena no interior de Pernambuco e parte também de Alagoas e Sergipe, né, com desdobramento de
partes dessa população que foram migrando ao longo de várias décadas. Então, existe uma organização pan-indígena baseada nesse ritual e que tem um esmero em manter esse ritual restrito e preservado dos seus segredos. Quando os Pancararu em São Paulo se organizam para fazer essa apresentação pública, eles têm que negociar esses segredos. Eles têm que negociar essas aberturas com os caciques em Pernambuco, com os parentes e com as famílias detentoras dessa tradição. Né? Não são todas as famílias, nem todas as pessoas que têm institucionalmente, dentro da comunidade, a garantia ou a legitimidade de ter essas máscaras como parte do patrimônio, né, da família ou da comunidade. Né? Então, a manutenção dessas máscaras, da estrutura ritual, está diretamente relacionada com a estrutura política no interior da comunidade. As famílias mais proeminentes em termos políticos são as famílias mais proeminentes em termos religiosos. Então, os Pancararu fizeram uma série de negociações e transformaram, essa é a minha percepção, elementos ortodoxos do ritual em elementos heterodoxos numa apresentação sintética, resumida e pública na cidade de São Paulo. E fizeram isso apresentando isso como um projeto, isso consta em ata, no momento em que lideranças de Pernambuco vão a São Paulo conhecer a realidade do pessoal que está em São Paulo e oferem, né, dão reconhecimento e garantem, né, a possibilidade dos Pancararu em São Paulo fazerem, então, o uso das máscaras para a construção de uma política cultural. Então, existe aí uma passagem da estrutura ritual de Pernambuco para uma estrutura ritual em São Paulo, mas estrategicamente organizada do ponto de vista de um projeto político. Então, a partir dessa constatação inicial, eu comecei a olhar para a história dos Pancararu e eu percebi que o que eles estavam fazendo não era algo exatamente inédito na história dos Pancararu. Eles, de alguma forma, essa história que o pessoal em São Paulo estava fazendo, ela já havia ocorrido no momento anterior. O ritual com os praiás, ele tem datas específicas para acontecer, ou ele é fruto de um processo que a gente chama, né, entre aspas, pagamento de promessa. Então, ele não ocorre todo fim de semana, não é algo assim, ele ocorre eventualmente. Então, o que é que o pessoal da missão faz? O pessoal da missão negocia com os Pancararu e faz uma espécie de compra do registro. Eles financiam uma festa, financiam uma grana para algumas pessoas participarem, e aí eles fazem o registro. Filmam, gravam áudio, inclusive adquirem, que é essa peça aqui, que está no Centro Cultural São Paulo, no acervo do Centro Cultural São Paulo. Eu tive a oportunidade de olhar essa peça, e eles adquirem uma peça de praiá, que é a primeira, então, peça dessa indumentária que vai para um acervo museológico. Né? Essas são fotografias originais da equipe, e esse aqui é um CD que foi produzido com registro sonoro gravado pela equipe em 1938 e que foi produzido pela Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos, que é o maior acervo etnomusicológico do mundo, e eles lançaram um CD especificamente sobre a música dos Pancararu gravados pela missão. Aqui embaixo é um frame de um filme, né, em película, feito pela missão também, lá em loco, naquele contexto. Ou seja, os Pancararu, ao longo do tempo, desde o Carlos Estevão Pinto e a própria missão, tem, então, por conta dos praiás, a sua identidade étnica reconhecida, valorizada e sustentada por esses pesquisadores. Né? O próprio maestro da missão, que era um austríaco, né? Martin Braunweiser, ele fica encantado com os Pancararu, e depois, quando eles voltam dessa missão, Mário de Andrade coloca o maestro como coordenador musical de parques, de educação e parques da cidade de São Paulo. É um projeto da cidade de São Paulo para levar
crianças das escolas públicas e particulares para atividades nos parques da cidade, atividades culturais. Dentre essas atividades culturais, o maestro da missão, então, elaborou uma atividade para o conhecimento do universo indígena brasileiro. E aí ele montou uma apresentação de praiás. Essa daqui é uma foto que o maestro fez entre os Pancararu, e essa aqui é uma foto feita no comecinho dos anos 40, de uma apresentação de crianças de uma escola pública em São Paulo vestidas de praiá, dançando uma peça chamada O Bailado do Praiá, que foi composta por esse maestro a partir de cantos indígenas da Amazônia, mas misturado com elementos dos Pancararu. Então, já nesse momento, os Pancararu começam a ter uma certa visibilidade na própria ordem do imaginário aí da cidade de São Paulo, daquilo que é indígena. Então, o que acontece? Os Pancararu percebem nessa sua história inicial que os praiás são um elemento constituidor do imaginário ocidental sobre o que é indígena e que permitiu os Pancararu entrar em todo um processo de reivindicação. E aí a gente volta para a cidade de São Paulo. O que aconteceu em 1994, quando os Pancararu montaram a sua associação? Nesse momento, quando os Pancararu montaram a sua associação em São Paulo, eles, pouco tempo depois, passaram a reconhecer de maneira não implícita, mas de maneira não discreta, mas implícita, né, direta, a necessidade de se apresentarem como indígenas, de terem um elemento performático de visibilidade que marcasse a sua distintividade como indígenas, né? E assim eles passaram a utilizar essas máscaras dos praiás. Essas imagens aqui é a imagem da comunidade Pancararu na favela do Real Parque, que é onde a maior parte da comunidade indígena Pancararu está concentrada na cidade de São Paulo. Então, o que acontece? Em 1955, pouco tempo depois do território indígena ser regularizado, isso foi em 42, né, as coisas melhoraram bastante, mas não resolveu o problema. Tanto é que o território só foi regularizado em 2010 e até hoje os Pancararu sofrem muito assédio. Depois da eleição desse cara que está aí no governo hoje, né, os Pancararu sofreram inúmeros assédios, inclusive tiveram posto de saúde queimados e por aí vai. Então, é uma luta constante. Em 55, os Pancararu ainda estavam numa situação muito complicada e uma parte dos Pancararu foi levada era muito comum na época, você tinha determinadas pessoas que iam nas comunidades pobres do interior do país e faziam promessas de emprego em São Paulo e Rio de Janeiro, e as pessoas, né, miseráveis iam em qualquer aventura para conseguir algum recurso para manter as suas famílias. Então, os caras foram na aldeia Pancararu e voltaram com caminhões pau de arara cheios de trabalhadores, despejaram os trabalhadores num terreno, né, num alojamento de trabalhadores, e esses caras construíram o estádio do Morumbi. Então, o estádio do Morumbi em São Paulo foi praticamente feito com mão de obra Pancararu em 55. O alojamento dos trabalhadores se transformou na favela da Mandioca, que era a favela dos índios Pancararu. Essa favela da Mandioca foi crescendo e ela se transformou na favela do Real Parque, que é um bairro dentro de um bairro maior chamado Morumbi, São Paulo. Né? Morumbi, Zona Sul de São Paulo, é uma das áreas mais nobres da cidade de São Paulo, e aqui é a Ponte Estaiada, aqui é a Marginal Pinheiros, e a favela está incrustada aí numa das regiões mais caras, umas regiões imobiliárias mais caras da cidade de São Paulo. Essa favela foi crescendo, foi atraindo outras pessoas. Hoje ela tem mais ou menos 3.500 pessoas, e a maior parte da comunidade é Pancararu. A favela tem praticamente uma única rua, e nessa única rua você tem a sede da Associação Pancararu. Aqui,
os prédios do projeto Singapura, que foram construídos na frente da marginal para esconder os barracos, né, de quem passa na marginal. Aqui são prédios chiques, hotéis, 5 estrelas, não sei o quê. E esses daqui do projeto Singapura, alguns desses prédios são de uso exclusivo dos indígenas, né? A Associação Pancararu está do outro lado, né, que é a casa do Seu Bino, e essa associação foi fundada em 94. Em 94, eles fundam a associação e passam, então, como eu falei, um tempo depois, a fazer apresentações com os praiás. Aqui é a parte, né, da cultura e aqui é a parte da caneta. Essas imagens aqui, essas duas imagens aqui, são as primeiras imagens que aparecem sobre os Pancararu em reportagens, né, da Folha de São Paulo, que foi o primeiro jornal a dar a notícia, e essa notícia é de 94, ou seja, de 55 até 94, os Pancararu não foram percebidos como uma população indígena na cidade de São Paulo. Ninguém nunca falou deles, não tem absolutamente nenhum registro de Pancararu na cidade de São Paulo, fora as fontes orais. O que aconteceu? Aconteceu que, em 94, existia conflito de traficantes na favela e a favela era dividida entre a turma de baixo e a turma de cima. Essas duas turmas se desentenderam com a morte de um deles e, para se vingar dos moradores de baixo, a turma de cima matou aleatoriamente o morador de baixo e esse morador de baixo era um indígena. Com o assassinato desse indígena, isso virou notícia. A reportagem chega à comunidade e está lá os Pancararu com os praiás. E aí as reportagens passam a sistematicamente lembrar. São indígenas, migrantes que estão numa situação vulnerável nas favelas, mantendo uma tradição milenar e que precisa ser protegida pelo Estado, pela Prefeitura, pelo governo de São Paulo, porque isso é um patrimônio nacional e por aí vai. A partir daí, os Pancararu começam a ter entrada, começam a ter participação em atividades públicas de órgãos públicos, começam a ter visibilidade. Essa imagem aqui, que é a imagem da formatura, são todos indígenas, né? Esse aqui é sobrinho do Seu Bino, né? Tem a Dora, tem uma parentela aqui, que são Pancararus formados na primeira turma, lá na PUC, e essa imagem é uma forma considerada por eles como uma forma de reconhecimento de um trabalho que foi bem realizado, um trabalho que foi vencedor. Além de vários projetos ligados à área de saúde, à área habitacional e vários outros, né? Também a área de educação muito bem valorizada por eles. E esse projeto da PUC continua até hoje, vários indígenas, não só Pancararu, vêm se formando pela PUC de São Paulo, né? E aí, se eu estiver correndo pouco, vocês dão um toque, por favor, que eu tô olhando só para as imagens, não estou olhando para outra coisa, tá? E aí, entrando na história dos praiás mesmo, né? Que é uma parte um pouco mais densa da questão, vou tentar ser rápido e claro ao mesmo tempo. Os Pancararu disseram, olha, a gente está aqui nessa situação, a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa ter os nossos direitos garantidos, a gente só vai conseguir isso com uma política cultural, com um produto que apareça claramente para esse povo aí, né, branco, que a gente é índio de verdade, e a gente tem essa tradição aqui, que é uma tradição evidentemente indígena, está aí a nossa história. O nome da escola na aldeia é Carlos Estevão de Oliveira, o Estevão Pinto também dá nome a outros edifícios, a sede, né, ligadas à administração dentro da área Pancararu. Então, são personagens muito conhecidos, né? Quando eu estive lá, em Pernambuco, no projeto da Associação em São Paulo, para fazer os filmes que vocês tiveram acesso, né? A gente fez entrevistas com as pessoas mais idosas da comunidade, e todos tinham uma memória muito límpida
da passagem do Carlos Estevam e do Estevão Pinto, porque isso marcou muito a comunidade. A história da comunidade está muito marcada pela presença desses pesquisadores que meio que sedimentaram a realização do ritual com uma característica que marca a condição étnica dos Pancararu, né? Então, quando os Pancararu em São Paulo decidiram, olha, a gente precisa mostrar os praiás, a gente precisa... E aí, então, eles foram negociando com a comunidade no interior de Pernambuco. E aí, o que está por trás dessa história? Em resumo, a história é o seguinte, é bem complicada, mas em resumo é o seguinte. Um praiá, que é essas máscaras, né? Essas aqui são feitos para venda, né? E proteção dentro da residência, mas a máscara de verdade são essas daqui. Essas máscaras aqui que eu estou mostrando aqui embaixo, elas estão dentro da sede da associação, nessa última janela aqui, né? Aqui a parte de um lado, do outro lado está esse quartinho aqui, aonde as máscaras ficam guardadas, tá? Então, cada máscara dessa, ela é uma representação material de uma entidade espiritual chamada de encantado. Então, o que acontece? Entre os Pancararu, existem determinadas pessoas que a gente chama de médiums, né? São pessoas que têm essa sensibilidade espiritual e algumas delas reconhecem sinais da presença ou da comunicação dessas entidades, dos encantados. O encantado, ele aparece para esses médios durante os trabalhos espirituais. Então, os caras fazem determinadas sessões restritas a grupos familiares, sessões domésticas, para reza e proteção. Normalmente, quando uma criança, uma pessoa está doente, ela vai pedir proteção para esse médium e ele vai fazer então, um ritual pequeno, fechado, onde ele vai receber, ele vai incorporar essas entidades espirituais e elas vão abençoar, vão rezar a criança, vão cantar em cima da criança ou do adulto doente, vão receitar determinados procedimentos rituais e por aí vai. Ao longo do tempo, várias entidades podem ir se apresentando a esse médium, né? Quando uma entidade dessa começa a se apresentar mais vezes, começa a apresentar os seus próprios cantos, diz o seu nome e tal, ela apresenta também para esse médium uma semente que deve ser plantada. Essa semente normalmente é uma pedra num formato muito diferente, em que ela normalmente uma pedra negra, uma pedra às vezes lembra uma forma de meteorito e tal, em que o espírito vai dizer, né, o encantado vai dizer, olha, você vai encontrar minha semente em tal e tal lugar, normalmente perto de uma fonte de água, num lugar ermo. E aí esse médium vai lá e encontra essa semente. Ele planta essa semente debaixo da sua casa, ou seja, ele enterra essa pedra debaixo da sua casa, e a partir daí o encantado meio que é plantado dentro daquela rede familiar. A partir daí, o encantado passa a trabalhar cada vez mais nesse espaço interno, né? nesses rituais domésticos, e quando ele alcança uma certa proeminência, né? Ou seja, ele realiza muitas curas, ele diz, eu estou pronto para ser apresentado à comunidade como um todo. E aí, quando ele vai ser apresentado à comunidade como um todo, ele recebe, então, uma roupa, que é o praiá, que é a máscara, né? Então, o médium responsável vai mandar um artesão tecer uma dessas máscaras para que essa entidade espiritual possa ser apresentada agora não mais para aquele núcleo doméstico, mas para a comunidade Pancararu como um todo, nesses grandes rituais, que são aquelas imagens iniciais que eu mostrei. O que são esses rituais Pancararu públicos, onde toda a comunidade participa? São rituais de pagamento de promessa, de forma geral. Não somente, mas de forma geral. Cada vez que um milagre, uma cura importante é realizada, a família paga a promessa para o encantado que fez aquela cura. Essa festa, então, é partilhada por esse encantado e todos os outros encantados da comunidade ou daqueles grupos domésticos mais próximos, né? Para que o encantado, então,
apareça publicamente sobre o praiá, o médium tem que mandar confeccionar essa máscara e tem que também escolher um homem jovem que vai vestir o praiá. Então, só homens jovens é que podem vestir os praiás, as mulheres não podem vestir os praiás, e quem veste os praiás é secreto. Então, o homem que veste o praiá de determinado encantado, as mulheres não podem saber, só os membros homens daquele grupo doméstico é que sabe quem são os praiás e os outros homens que vestem os praiás. Cada praiá é uma unicidade. Ele é a representação física do encantado. Então, o encantado ele tem uma natureza espiritual, ele tem uma semente, que é a sua primeira corporificação, objetificação, seu primeiro elemento físico, e o seu segundo elemento físico é a sua roupa, que é o praiá. Então, essas roupas são uma entidade espiritual viva. Elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser cuidadas. Cada médium pode ser também um zelador de praiá. Um zelador de praiá é um homem adulto, mais velho, normalmente mais idoso, que é o guardião de um grupo de praiás que fazem parte de um patrimônio familiar. Então, algumas famílias, entre os Pancararu, têm um conjunto de praiás que eles chamam de batalhão, que são mais ou menos entre 10, são 14 praiás. Então, cada batalhão de praiás é mantido por um zelador, e esse zelador deve, então, construir uma casa ao lado da sua residência, que é fechada e que só pode entrar na casa esse zelador ou alguém que ele indicar. E todos os dias, no final da tarde, esse zelador deve alimentar os praiás, com cantos, com rezas e com uma defumação de uma mistura de ervas e tabaco que ele deve, então, assoprar, né, essa fumaça e alimentar os praiás. Para fazer isso, ele não pode ter ingerido bebida alcoólica, ele não pode ter tido relações sexuais, ele não pode ter se envolvido em brigas, ele tem que estar, como os Pancararu dizem, limpo, com a consciência limpa, com a mente tranquila para fazer esse trabalho. Caso ele não possa fazer isso, ele tem que indicar outra pessoa para fazê-lo, mas todos os dias isso tem que acontecer. E aí, como cada praiá é único e cada roupa dessa é uma representação material de uma entidade espiritual, eles são uníssono com as suas roupas. O que acontece em São Paulo? Os pancaras dizem, olha, a gente precisa de praiá para fazer nossa apresentação. Mas como é que você vai ter um praiá se... Para você ter um praiá, você tem que ter o médico, você tem que ter o cão, você tem que ter a semente, você tem que ter... não vai pegar semente lá na Marginal Pinheiros, vai nascer um praiá aqui de São Paulo, não faz o menor sentido, né? Ao mesmo tempo, você não pode levar uma máscara dessa, fazendo um simulacro da primeira roupa. A segunda roupa, esse batalhão que está aqui com o seu Bino, né, o batalhão de 10 praias que existem em São Paulo, eles são a segunda roupas de praias existentes na comunidade em Pernambuco. Ou seja, cada uma dessas peças não foi tecida, não foi feita nessa ordem que eu falei agora. Elas foram simplesmente tecidas como uma segunda roupa daquela original em Pernambuco. Então, o zelador das roupas originais em Pernambuco aceitou que em São Paulo eles mantivessem uma segunda roupa daquelas lá. Então, o que acontece? Houve aí, evidentemente, uma heterodoxia radical na forma como essas roupas são levantadas, né? Esse é o termo nativo, levantar um praiá, né? Então, como os praiás de São Paulo foram levantados, foi uma estratégia heterodoxa política. Para que isso fosse legitimado, para que isso tivesse lastro social e reconhecimento social, foi necessário que essa segunda roupa em São Paulo tenha o mesmo status litúrgico, ritual das roupas originais. Então, elas devem ser mantidas no quartinho, elas devem ser alimentadas, elas têm os mesmos riscos espirituais que as roupas originais. Então, em São Paulo, apesar da heterodoxia, da estratégia política de transformação de todo esse circuito ritual
numa emergência, num levantamento, né, dessas roupas, um circuito completamente diferente, num contexto completamente diferente. A parte mais significativa, que é o lastro ritual, deve ser mantido. Então, essas roupas, elas são uma espécie de simulacro, mas um simulacro na ideia de que, uma vez que ele mimetize a roupa original, ele incorpora os mesmos poderes, digamos assim, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se você desrespeitar a segunda roupa, você corre os mesmos riscos de penitência que você corre se você desrespeitar as roupas originais. E aí, a partir disso, eles conseguem, então, um amplo reconhecimento social no contexto da cidade de São Paulo. E aí eles passam, então, a fazer apresentações sistemáticas na cidade de São Paulo e começam a ter um amplo reconhecimento. O que eu começo a tentar elaborar enquanto eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado? Olha, se os Pancararu têm esse reconhecimento com os praiás, significa que existe, né, que circula entre diversos espaços de visibilidade periférica na cidade de São Paulo, determinados índices simbólicos que são índices de reconhecimento, de capital simbólico, que reconhece aquilo que tem mais legitimidade nessas demandas. E no caso dos povos indígenas, entra uma série de estereótipos, de visões de senso comum e por aí vai, né? Então eu comecei a olhar para o que eu estou chamando esses espaços de visibilidade, de identidades periféricas na cidade de São Paulo, eu começo a chamar de arenas, né? Eu conceituo esses espaços como arenas e penso esses espaços como espaço de disputa de narrativas. O que é autêntico? O que é legítimo quando se fala de indígena, quilombola e por aí vai? No caso dos indígenas, aparece uma gama tão heterodoxa, tão plural, né, daquilo que é ou não indígena, que você encontra vários cruzamentos de informações confusas, de visões confusas. Então, para vocês terem uma ideia, essa imagem aqui é uma apresentação que os Pancararu fizeram na Virada Paulista. A Virada Paulista é um evento, acho que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar, é um evento gigantesco em que você tem atividades culturais 24 horas por dia, rolando a noite toda, pelo centro de São Paulo, se espalhando assim pela região central de São Paulo. É uma grande festa e tal, né? Espaços abertos, coisas gratuitas, né? E aí você tem um palco muito grande no Anhangabaú, onde você tem apresentações de povos periféricos, de tradições folclóricas e coisas assim. Essa é uma apresentação que os Pancararu fizeram em 2006. Essa de cima é uma apresentação de um grupo de maracatu feita em 2008. E aí aconteceu um fato curioso que serve para demonstrar um pouco de como a sociedade tem uma visão muito ambígua do que é o indígena, né? Os Pancararu foram convidados para fazer essa exposição, essa apresentação na Virada Paulista de 2008, e no meio do caminho a van dos Pancararu quebrou. E eu inclusive, estava esperando por eles lá, próximo ao palco e tal, né? E a van deles quebrou e eles não conseguiram chegar, eles desistiram de ir, né? Disseram, a gente não vai botar os praiá no metrô e a gente não vai. Aí eles desistiram de ir. E aí a organização do evento foi, né, não vai, próxima atração era um grupo de maracatu. E aí foi o grupo de maracatu e tal. Dias depois, eu descubro no YouTube um vídeo que é a apresentação dos Pancararu na Virada Cultural Paulista 2008. Eu disse, não tem, eles não foram. Aí quando eu fui ver o vídeo, era o grupo de maracatu. Aí o cara, esses índios são maravilhosos com esses tambores, não sei o quê. Aí um dos sobrinhos do cacique, né, do seu Bino, que era aluno lá da PUC também, e que tinha um blog
sobre o cotidiano pancararu lá na favela, disse, olha, amigo, ele respondeu, olha, amigo, eu sou pancararu aqui da comunidade e aconteceu isso e isso com a van, a gente não foi, esse pessoal aí não é pancararu, isso aí é maracatu tal e tal e tal. Aí o cara que postou o vídeo disse, não, eu estava lá na hora, foi anunciado como pancararu, é pancararu sim. E aí aquilo que pode parecer como indígena é algo muito confuso, né, na cabeça das pessoas, né? Um evento um pouco semelhante aconteceu no Dia do Índio, em 2008. Recentemente, aí a gente teve a polêmica da estátua do Borba Gato, mas a estátua já correntemente, ela vem apanhando aí, né, dos ativistas, né? Então, em 2008, no Dia do Índio, os indígenas foram chamados para fazer apresentações assim como os Pancararu também, apresentações em vários shopping centers da cidade de São Paulo. Então, os indígenas, em vários shoppings da cidade, né, a prefeitura organizou apresentações de indígenas e não sei o quê. E os ativistas se reuniram na estátua do Borba Gato e fizeram um julgamento popular do Borba Gato e condenaram o Borba Gato por genocídio. Né? Tem até a imagem aqui, o Borba Gato recebeu uma bola de ferro, ele foi condenado e foi preso, né? E aí começou toda uma discussão, né, entre os ativistas, dizendo, olha, a gente foi lá fazer o julgamento do Borba Gato, ele foi condenado e não tinha nenhum indígena. Onde estão os indígenas, não sei o quê, e os indígenas estavam lá fazendo o seu trabalho no shopping, que é os espaços de visibilidade convencionais, né? Então começa a ter uma série de disputas para definir qual é o lugar do índio, o que o índio deve fazer, qual é a visibilidade do índio, o que é mais importante, não sei o que lá e tal. Essas arenas começam, então, ao longo do tempo, começam então, a dirigir as demandas para aquilo que é mais aceito ou menos aceito. Né? Quando você entra no Google, e isso na época que eu fiz a pesquisa, né, e eu colocava Pancararu, a primeira imagem que aparecia é de uma loja de arte indígena na cidade de São Paulo. E aí você tem aqui as peças que são feitas lá pelo pessoal da favela, né, e que o dono da loja comprava deles e vendia lá no site. Né? Quando você vai olhar o registro de imagens que são produzidas sobre os Pancararu em São Paulo, você só vai encontrar imagens que fazem referência aos praiás, ou imagens que fazem referência aos Pancararu, digamos assim, vestidos ou incorporados nesse elemento indígena. Né? Então, isso aqui é um cartão postal lançado pelo governo federal em homenagem ao Ano do Brasil na França. Essa daqui é um selo postal que foi lançado também do Brasil na França. Essas são imagens de um fotógrafo profissional que vende fotografias para a construção de livros didáticos e outras coisas, feita com os índios em São Paulo, também caracterizados. Então, eles fizeram uma apresentação no mesmo estilo lá da missão do Mário de Andrade. Ele pagou, os caras se produziram e fizeram a apresentação. Então, dá para ver aqui os prédios, né? Os prédios aqui atrás e tal. Ele levou para uma área, né, fora da favela e tal. Esse outro conjunto aqui, por exemplo, é um conjunto de um programa institucional do governo federal sobre também a questão indígena, né? E os Pancararu é o único grupo que aparece, né, não só a imagem da liderança, né, mas a liderança é acompanhada aqui, no caso dos praiás, com forma de legitimar, né, fugir do fenótipo, digamos assim, né, o Subino, né, que é uma pessoa negra, né, que contrasta então com o fenótipo indígena. Né. A imagem de baixo vai no mesmo sentido. Essa aqui é um evento que aconteceu num espaço em São Paulo, né, onde indígenas foram chamados para conversar sobre questões de direito, questões de garantias de acesso ao Estado e por aí vai. E aí você tem aqui, né, uma
uma sequência de fotos dos indígenas, Chavante, se não me engano também, esses dois são do Parque do Xingu, né? E aí o Seu Bino é o único que está paramentado, digamos assim, né? Pintado, com cocá, com colar e tal, que é uma forma de meio que contrastar com a falta de um fenótipo indígena. Então, os pancararu vão lendo esses indícios, essas demandas, e vão meio que se reorganizando a sua produção cultural, atendendo a essas demandas com uma estratégia de manter um espaço. Com os praiás, os pancararu conseguem, digamos assim, um efeito de anulação desse preconceito, a passagem para esses espaços de visibilidade, e aí sim, uma vez dentro desses espaços, a introdução de um dilema ou das suas polêmicas, que é a sua própria condição histórica, enquanto uma população indígena que tem essas características, né, que fogem a esses modelos estereotipados. Então, o que acontece nesse primeiro caso aqui, da Casa Mestre Ananias, que é uma entidade beneficente que atende crianças carentes, numa região central do estado de São Paulo, mais precária, né? Aí os pancararu foram convidados para fazer uma apresentação na Casa Mestre Ananias, que está mais ligada à tradição da capoeira, né? E a Casa Mestre Ananias estava recebendo um projeto do governo federal chamado Saberes do Brasil. Esse projeto era um projeto destinado à formação educacional de crianças sobre a diversidade cultural brasileira. E os pancararu foram chamados lá para fazer a apresentação da dança dos praiás. Quando os pancararu chegaram lá, a Dora, né, então, que é a representante da caneta da associação, começou a fazer uma apresentação formal, historicizando a presença dos pancararu na cidade de São Paulo. E aí os monitores da Casa Mestre Ananias, aqui estão dois deles, né, fazem uma série de questionamentos sobre violência, sobre racismo, sobre preconceito, sobre material didático, sobre o próprio processo histórico da perda da língua e por aí vai. E aí, enquanto a Dora está respondendo, ela é interrompida pela coordenadora do Projeto Saberes do Brasil, diz o seguinte: olha, essa história da política, da organização de vocês, isso aí é interessante, mas não é interessante para as crianças. As crianças querem ver a dança, as crianças querem ver os cantos, né? E a gente está aqui não para falar de política, a gente está aqui para falar de cultura. Então, eu peço, por favor, Dora, que você vá para o tema que é o tema do nosso encontro aqui, que é o tema da cultura, e numa outra oportunidade a gente vem discutir política e outras questões. E aí se encerra entre os praiás e tudo mais. No meio do intervalo, os monitores da Casa Mestre Ananias vêm conversar com a Dora e o Seu Bino, vêm pedir desculpa, dizendo: olha, do nosso ponto de vista, isso aqui não é só cultura, isso aqui é política, né? Então, a gente queria ouvir vocês para que as crianças aqui não são crianças, não são bebês, são crianças que têm uma realidade de pobreza, de violência muito parecida com vocês, né? E que isso é importante e tal, né? E aí fica evidente nesse evento, né, de como a questão cultural carrega, evidentemente, a questão política para onde os pancararu forem, né? O meu último exemplo aqui, para encerrar. A favela do Real Parque, como eu falei, está no entorno de uma região de especulação imobiliária gigantesca, né? Para vocês terem uma ideia, do lado, exatamente do lado do Real Parque, está o complexo Cidade Jardim. São duas torres enormes, de alto luxo, com empresas caríssimas, lojas de joias e coisas assim, né? O complexo Cidade Jardim chegou a comprar uma fatia inteira de barracos na favela para criar um espaço de
corrente de ar, sei lá o quê, na planta baixa, né, do Cidade Jardim, né, e todos os outros moradores ali do Real Parque, do Morumbi e tal, que tem os apartamentos são ali em média custam mais de 1 milhão, né? Eles fundaram ali uma associação chamada SARP, né? Sociedade Amigos do Real Parque. Qual é a dessa associação? É uma associação formada aí por filantropos, os ricaços do Morumbi, para fornecer uma educação e programas culturais para fazer uma espécie de apoio pedagógico, cultural à escola pública que atende a comunidade lá. Então, eles têm uma pequena sede onde eles fazem aulas de capoeira, aulas de artesanato e por aí vai. E essa entidade também, a partir dessa política aí para as crianças, ela consegue criar uma mediação com a própria favela. Existe um projeto que é bancado por essa sociedade, que é um processo de reurbanização da favela. O processo de reurbanização da favela, a gente sabe que também carrega em si um processo de gentrificação. Então, quanto mais a favela é reurbanizada, modernizada, mais cara fica também os componentes imobiliários e mais fácil fica o trânsito de mudança da população que vai, então, habitar esses edifícios, né? Então, a ideia é de que saiam os barracos, se construam projetos habitacionais e, assim como aconteceu com o projeto Singapura, um apartamento tem mais fluxo imobiliário do que um barraco. E aí você vende o seu apartamento por um preço, você vai comprar uma casa bem mais longe na periferia e alguém com um pouco mais de recursos. Então, a ideia é substituindo a favela e os pobres por uma outra fatia da sociedade. Para que isso acontecesse, era preciso, então, que a própria comunidade se envolvesse no projeto de reurbanização. O problema da Sociedade Amigos do Real Parque é que, embora eles conversem com os Pancararu, a outra fonte de poder na comunidade é o PCC. Então, o PCC foi, de fato, o elemento, digamos assim, pacificador dos conflitos da favela. Se em 94 um indígena foi morto por conta de conflito de duas bandas de traficantes, com a emergência do PCC, você tem um projeto de administração do tráfico que é extremamente eficaz, no sentido de evitar conflitos desnecessários e também a própria administração do negócio local. Eu mesmo, trabalhando lá com os Pancararu, né, fui convidado a fazer a conhecer, né, o chefão do PCC ali local, que queria saber exatamente o que eu estava fazendo, né? Então, a gente marcou um dia lá na sede da associação, eles subiram, vieram conversar com a gente e tal, né? E a partir disso também faziam a nossa própria segurança, né? Quando eu entrava na favela, o cara já passava um rádio para os caras que estão na principal boca ali, que fica bem na parte, na rua principal ali, que é do lado da associação, né? Então, os caras ficam armados ali do lado da associação, uma pequena viela, né? Aonde fazem o comércio das drogas, e aí, toda vez que você chegava, os caras já passavam o rádio. Então, quando você chegava ali na entrada da associação, os caras já sabiam. Muitas das vezes, a gente entrava com repórteres ou com outras pessoas, eles sumiam, né? Para não ter desconforto, para a própria comunidade indígena não ser mal vista e tal. Então, é uma coisa muito bem organizada. O que esse pessoal queria, então? Queria que os Pancararu, o pessoal da Sociedade Amigos do Real Parque, queria que os Pancararu tivessem uma proeminência sobre a comunidade para levar adiante o projeto de reurbanização. E aí, como é que eles organizaram essa estratégia? Eles fizeram um convite para os Pancararu fazerem uma apresentação da dança do toré para a comunidade do Morumbi, do Real Parque, né? Então, qual era a ideia? Hoje, nesse domingo, não sei o quê, vamos ter
um lanche com a apresentação da dança do toré, né, para que a população, para que os moradores aqui do Real Parque possam conhecer essa tradição indígena aqui da comunidade do Real Parque, né, da favela. E aí, assim aconteceu. Os pancareiros fizeram a apresentação da dança, nas cadeiras ficaram aqui em cima os moradores dos edifícios e aqui embaixo ficaram os moradores dos barracos e lá do Projeto Singapura, né? E aí os pancareiros fizeram a apresentação dos praiás e depois disso, então, de uma maneira mais reservada, numa sala em cima, a Associação Pancararu, né, os membros da Associação Pancararu tiveram conversas aí com os membros da Sociedade Amigos do Real Parque sobre o processo de reurbanização. Então, você criou um evento cuja característica principal era a apresentação cultural, mas que, na verdade, existia ali todo um componente de articulação política em que a apresentação performance se vê como um mediador, digamos assim, quase neutro, né? Como uma língua franca para o encontro desses elementos sem atritos políticos de antemão, né? E, a partir disso, então, você tinha uma conversa política. Aonde tudo isso nos leva, e aí eu tô encerrando, né? Aonde tudo isso nos leva? Encerro com o meu último exemplo, né? Um evento na Funasa, em São Paulo, para marcar o Dia do Índio, não sei o que lá, apareceram os indígenas da cidade de São Paulo e ficou muito marcado a forma como a Funasa fez a publicidade desse encontro lá do Dia do Índio na Funasa, né? Do lado aqui esquerdo, a gente tem o coral de crianças e adolescentes Guarani, vestidos com roupas ocidentais, digamos assim, né? Mas com uma característica muito marcante do fenótipo. Já os pancararus são apresentados sob as suas máscaras. Isso é recorrente, né? Essa imagem feita por um próprio órgão indigenista mostra como a construção do regime magético pancararu está marcada pela hegemonia dessa máscara. E como essa máscara restitui aos pancararu vários dos elementos estereotipados que marcam, no senso comum, aquilo que caracteriza o indígena. Sem essa estratégia, provavelmente os pancararu não teriam conseguido se articular como uma das maiores associações indígenas do país e não teriam conseguido articular, provavelmente, essa série de políticas públicas ou a presença nesses espaços públicos que era tão característica e tão marcante na época em que eu fiz a minha pesquisa de doutorado. Em suma, o associativismo pancararu ele foi marcadamente construído em torno de uma política cultural, em torno da organização da produção cultural, fundamentalmente marcado pela hegemonia da máscara praiá. Essa estratégia não é uma estratégia que os pancararu inventaram, é uma estratégia que historicamente marcou a própria construção do regime político-administrativo que caracteriza os pancararu como uma sociedade indígena no interior da sociedade brasileira, com todas as suas contradições, com todos os seus dilemas e com todas as estratégias de manutenção, né, de sobrevivência que marcam não só os pancararu, né, mas todos os povos indígenas do Brasil. No caso dos povos indígenas do Nordeste, especificamente dos pancararu, além de tudo, há que se vencer esse preconceito sobre a sua autenticidade, sobre a legitimidade do próprio pleito do reconhecimento como indígenas. É isso. Em resumo, é isso. Obrigado, Marcos. Super apresentação, né? No iníciozinho tinha uma pergunta, eu não deixei acontecer, porque eu queria que você tivesse a continuidade do raciocínio, de apresentação e tudo mais. Eu vou fazer só uma questão geral, né, só para te colocar, que eu acho que é super interessante, que tem a ver, né, a temática de hoje que a gente colocou, né,
e pediu que você apresentasse, que foi super interessante, é de performance, né? Então, eu acho que essa ideia, a ideia de performance que está costurando, né, o teu argumento, e é curioso, Marco, que é o seguinte, quando eu li o artigo que você selecionou, né, você remete a um outro artigo seu falando de preconceito e autenticidade, né? E agora ficou muito mais claro, né, o que é que você está entendendo por isso aí, né? Então, se você puder só assim, rapidamente, é difícil, né? Mas articular essa ideia do preconceito e autenticidade com a questão de performance, eu acho que seria legal. E uma outra observação, né, a tua forma de apresentação, né, super me pareceu um roteiro de um filme, né? É uma apresentação fílmica. Você vai apresentando quase que um filme, né? Tornando na minha cabeça, foi passando um filme, toda a história que você está contando, né? E não sei se por acaso ou não, mas me remeteu, né, a um filme que a gente usa muito, que é o Cricket in Trobent, né? Que é uma resposta engenhosa, né, ao colonialismo cultural, né? E você apresentou uma outra resposta, uma outra forma de interação, né, em uma outra situação, né? Porque Trobiant, né, são odiados, né? Enquanto que você está trabalhando, né, com situações indígenas de contato e tudo mais, talvez isso aí seja legal para pensar, né, o tipo de resposta, o tipo de performance, enfim, né? Eu já estou te falando o que a mim me suscitou a tua apresentação e queria te agradecer, foi super legal. Legal. Eu acho que eu posso te responder antes de passar para outras coisas, porque eu acho que tem questões aí que são bem pertinentes, né? Começando do fim para o começo, né? O Trabalho Cricket é um filme que eu gosto muito e que eu usei como referência na produção dos filmes Pancararu que eu fiz com eles, né? Inclusive na minha tese, lá na conclusão, onde eu vou mostrar a construção dos filmes, eu cito o Trabalho Crítico como referência à construção de um desses filmes. Porque me parece que, a partir da citação do James Clifford sobre o surrealismo etnográfico em Trabalho Cricket, eu uso esse argumento bastante no meu trabalho também. Porque eu acho que existe aí evidentemente, uma analogia, né, entre essa ideia de surrealismo etnográfico, que é pensar essas misturas, tradição, modernidade, né, que é muito, muito característico dessa ideia de surrealismo etnográfico, né? E eu montei os filmes e, como você falou, apresentação, pensando uma espécie de roteiro fílmico, não sei o que lá, é exatamente isso, né? A ideia de construir um discurso que as imagens possam estar se autorreferenciando umas às outras, e aí você vai criando um bolo maior, dando então uma visão geral da coisa, né? E aí a ideia de que essa minha narrativa seria como um locutor em off. Né? Então, eu trabalho muito com a ideia de que as imagens fixas, colocadas assim no plano de quadros ou de passagem desses quadros, possam formar uma dinâmica que se assemelha, então, à dinâmica de um filme. Né? Com relação à questão da performance, eu não entrei em detalhes aqui em termos teóricos, porque eu tinha... Primeiro, eu achava que eu tinha que fazer essa apresentação mais geral, em termos da ideia mais geral e da questão do campo. E aí, também acho que se for só para pensar nisso, a gente teria que fazer um encontro só sobre isso, né? Porque o tema é muito interessante. Mas, para ser bem sintético, a ideia de preconceito de autenticidade, ela surge para mim muito por conta das categorias nativas do próprio campo e da forma como eu entendia que os Pancararu estavam fazendo o reconhecimento, o mapeamento dessas arenas. Então falava-se muito de quando os Pancararu são entrevistados ou vão falar nesses eventos, eles falam muito porque eles não têm uma língua indígena, que é o que se espera dele, que é o que eu chamo de preconceito linguístico. Então, o preconceito de autenticidade é formado por três tipos de preconceito, que é o que apareciam mais. Esse preconceito linguístico, vocês não têm língua de índio. Né? Preconceito fenotípico, mas vocês não têm cara de índio, vocês não são mais negros do que índio. Né? A ideia de que
essa miscigenação teria, então, diluído o sangue indígena, né? São todas visões que não fazem o menor sentido, né? E o terceiro item desse preconceito, que é o preconceito que eu chamo de político-administrativo. Ah, mas se vocês são índios, o que vocês estão fazendo aqui na cidade de São Paulo? Aqui é cidade cosmopolita, aqui é cidade, entendeu? A gente é quase Estados Unidos, aquela coisa de índio. O índio é lá na Amazônia, lá não sei o quê, né? E aí eu chamo isso de preconceito político-administrativo, né? Então, a ideia de que você, não tendo uma língua, você não seria mais índio, não faz o menor sentido, uma vez que você tem uma história aí que demonstra a proibição da língua, né, o recrudescimento da violência com relação a todo a restringir, né, a língua nativa, a própria junção de várias comunidades diferentes num único lugar, de línguas diferentes, tradições diferentes e por aí vai, né? O preconceito é fenotípico, evidentemente, por conta dessa mistura, e o político-administrativo, evidentemente, se você está no sistema de violência, de assédio de latifundiários, de grileiros e por aí vai, de pistoleiros, evidentemente que a migração é uma forma de sobrevivência. A própria continuidade da comunidade Pancararu dependeu da migração constante, né, ininterrupta, porque foi muito por conta da migração constante que esses migrantes conseguiram sustentar suas famílias no interior de Pernambuco. Então, os caras trabalhavam em São Paulo, mandavam dinheiro para as famílias. Tem Pancararu em Minas Gerais, tem comunidade Pancararu em Minas Gerais, tem comunidade Pancararu em Recife, em Fortaleza, no Ceará, na Bahia, em várias regiões do Brasil, né? Tem Pancararu em todas na região sul e por aí vai. Eles migraram para todos os lugares, né? Quando eu penso essas três formas de preconceito articuladas na ideia de preconceito, de autenticidade, todas elas me dizem que a forma de atuar sobre esse preconceito é uma forma performática, ou seja, olhando para esse item cultural, você falar sobre ele, você expor ele, você performatizar este elemento. Então, se você não tem uma língua de índio, você performatiza um simulacro dessa língua de índio. Ou seja, os cantos feitos por onomatopeias, que são as cantigas ou os toantes dos encantados, cada encantado tem o seu repertório. Cada música do ritual, ela é uma música de um encantado. Então, cada grupo familiar tem o seu repertório que faz parte dos encantados que estão sob o cuidado daquele grupo familiar. Existem toantes que são cantados em português e existem toantes que são onomatopeias. Os Pancararu em São Paulo fazem sempre cantos com onomatopeias, porque eles emulam na ininteligibilidade das onomatopeias, eles emulam uma língua indígena. Quem não conhece acha que os caras estão cantando em língua indígena. Então, embora eles digam que eles não têm uma língua indígena, eles vão lá e cantam uma suposta língua indígena. Então, eles performatizam a voz, performatizam essa linguagem da língua indígena, através desse simulacro de língua indígena. Fazem o mesmo com a tal da cara de índio. Se vocês não têm cara de índio, você põe uma máscara. Ali ganha, no primeiro plano, uma performatização do próprio rosto, onde você vai destituir da ideia, né, da negritude, você vai colocar a própria máscara no primeiro plano. E o que eu acho mais importante é a performance do espaço-tempo, que é essa performance desse preconceito político-administrativo. Ah, vocês não estão aqui numa área indígena, não sei o que lá. Então, o que você faz? Você performatiza o espaço do ritual e você atualiza fora da área indígena a própria instância mais importante da experiência indígena. Se o Mário de Andrade foi lá e viu o ritual e trouxe o ritual em termos de imagem, registro fotográfico e fílmico em som, mas trouxe também em forma material, trouxe os objetos, trouxe a máscara. O que os Pancararu fazem agora é apresentar
ao performatizar o próprio espaço ritual na cidade de São Paulo. Então, os meandros de performance, eles são vários, e eles vão se escalando nos outros e vão compondo um todo maior, e que o aglutinamento dessas várias camadas cria uma experiência mais geral que se coaduna, né, que ela está completamente legítima ali, organizada em termos de imagem, de som, de gesto, de dança, e que restitui, portanto, naquela primeira imagem de sem rosto, sem voz e fora do seu lugar, restitui esses elementos a partir da performatização desses elementos numa reconstituição do espaço ritual, mas agora feito numa forma de apresentação, quase, podemos dizer assim, numa representação artística, mas feitas por artistas nativos, e que, do ponto de vista dos artistas nativos, e é isso sempre fundamental deixar claro, do ponto de vista desses pancararu, essa não é uma representação, essa é uma atuação. E aí esse é um elemento importante da performance, que a performance não é uma representação, uma mentira de algo. Ela é a construção efetiva, a realização efetiva daquilo. Então, toda vez que os pancararu em São Paulo estão fazendo uma apresentação, para quem está vendo é uma apresentação, para quem está fazendo é um ritual. E aí esse ritual tem todos os elementos litúrgicos, de segredo, todas as questões secretas, tudo isso é mantido. Internamente é um ritual, externamente é uma apresentação. Não sei se consegui responder. Não, foi ótimo, ficou mais do que claro. Mais uma vez me evocou outra coisa, né? A sua última frase antes, né? Os povos sem fé, sem lei, sem rei. Boa. A maneira muito como bom. Você colocou, né? Legal, adorei. Vou usar isso em algum momento. Eu gostei. Você que provocou. É uma ótima ideia. Então, eu fiquei bem feliz, Marcos, porque com essa pequena solicitação do Walter, você amarra tudo e fecha exatamente para os nossos alunos, né, o que é, né, como se expressa, né, essas questões identitárias, né, desses grupos através de uma performance, ou seja, para eles, o que seria uma performance a partir dessa sua apresentação, né, da construção da história e de como eles, da migração, de como eles, a relação deles, né, com o entorno, num bairro extremamente rico e nobre e caro, como você nos disse, como você, então, acaba fechando, porque aí fica assim, e a performance está onde? A performance está aqui, nesses elementos, né, que vão ser construídos para criar uma identidade indígena numa sociedade que não os concebe, digamos assim, como tal, que é nesse contexto paulistano, que você muito bem apresentou, desculpa. Então, eu achei que fechou muito legal, foi ótimo mesmo. Até eu aprendi muito sobre performance. É legal. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que é muito óbvio, né? Mas a gente tem dificuldade de pensar, às vezes, no tete-a-tete de produção de trabalho, de pesquisa. E que a gente trabalha com imagem, a gente está atento a isso, né? Que são as condições não evidentes, não verbais, não escritas da realidade. Então, pensar formas de preconceito, como eu falei sobre o racismo, o preconceito de autenticidade é uma forma de racismo, né? Que normalmente são velados, não vem de uma forma direta, né? E o nosso papel enquanto pesquisador social é meio que dar nome aos bois, digamos assim, né? Mostrar como essa realidade que não aparece de maneira tão evidente, ela é presente, e mostrar as estratégias de recusa, de resistência e tal, né? Então, o que os pancararu fazem é uma coisa muito aparentemente ambígua, né? Porque uma vez, ao restituírem esses estereótipos para essas arenas e colocar
né? Mais uma vez, esses estereótipos à vista, eles também criam, a partir da performance, uma estratégia de reorganização desse próprio ritual, dessa própria liturgia no interior da comunidade e, ao mesmo tempo, um acesso para a fala, para expor as questões políticas que fazem parte do que eu chamo do trabalho social da performance. A performance aparece como uma apresentação pública, mas ela tem um trabalho social, e esse trabalho social ele é político. E isso, Marcos, é muito impressionante, porque até o reconhecimento do PCC, né? Eles têm até o reconhecimento do PCC, e isso é muito interessante. Eu já tinha lido há muitos anos o seu trabalho, mas agora, sabe que a memória, ao longo do tempo, né, a gente vai perdendo, eu reli o seu artigo e me lembrei, eu acho que isso é uma maneira de como, né, questões, como você está apontando, questões políticas e sociais, determinado grupo social, no caso, os pancararus, como eles podem resistir, se resistir, lutar e se reafirmar enquanto tal, através justamente desses, eu diria, esses tipos de performance que você apresentou agora, o canto, né, o espaço, a dança, e isso que são maneiras de resistência e expressas através desse conjunto, né, como você disse, de performance. Adorei, Marco. Legal. Bom, obrigado, legal. também gostei. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta que alguém fez logo no começo, né? Pois é. Alexandre. Além das cotas, quais direitos os indígenas urbanos têm acesso após a identidade reconhecida? É uma pleiade, Alexandre, né? É uma pleiade enorme de direitos, né? Que aí eu situo em áreas, né? Educação, saúde, habitação, né? Mas também assistência para manutenção da própria associação, reconhecimento da FUNAI. Então, a FUNAI conseguiu uma van para atendimento de saúde dos indígenas, a FUNAI conseguiu que os Pancararu tivessem acesso a medicamentos na farmácia indígena, tivessem acesso a ambulatório indígena, tivessem acesso à fila prioritária em hospitais, cirurgias. O âmbito é tão grande, os próprios moradia do Singapura, o âmbito é tão grande que o que acontece em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, que isso vai ficar bem evidente, para vocês terem uma ideia, os indígenas de Pernambuco vêm a São Paulo para fazer tratamento dentário, às vezes até óculos, fazer cirurgias, fazer faculdade, porque eles dizem em Pernambuco que a pessoa em São Paulo tem mais direito agora do que a gente aqui. Por conta, claro, da estrutura da cidade de São Paulo, né, mas também por conta da visibilidade que os Pancararu ganharam, ao ponto do pessoal em São Paulo ser considerado como um braço político muito importante da comunidade Pancararu como um todo, né? E é o que a Clarice lembrou, até o PCC reconhece lá na favela, porque a pleia de direitos é tão grande que os Pancararus são uma parte da favela que todo mundo reconhece a distintividade. Aí diz, aqui na favela rico é Pancararu, porque só quem faz faculdade é Pancararu. Aí começou a ver, inclusive, rixa, né? Esses caras aqui não é favela, não. Isso aqui o índio é outra história, porque os caras têm isso, tem faculdade, tem não sei o quê, os caras vão para Pernambuco toda hora, não sei o quê. Os índios são os privilegiados. Aí agora todo mundo quer ser índio, né? O cara diz, eu vou casar com uma dessas índias para eu virar índio também, não sei o quê. Agora ficou bonito ser índio, né? Os caras dizem, antes a gente escondia a identidade para não perder o emprego na obra. Né? A gente não sabe agorinha, né, Marcos? Se o preconceito, outra pergunta, o preconceito sofrido foi gerado pelo colonialismo cultural que o professor Walter mencionou. Com certeza, né? A minha percepção de que quando a gente fala de comunidade indígena, no Brasil, em qualquer canto, a gente está falando de formação de comunidades que estão dentro de estados nacionais.
Se não fosse a organização do país, como ele foi organizado, com colonialismo interno, com uma política inicial de alguns séculos de extermínio das populações nativas, né, e substituição das populações nativas por mão de obra escrava negra e por aí vai, isso evidentemente conformou a própria formação dessas comunidades. A gente está falando de 500 anos de contato e, evidentemente, esses 500 anos não só tiveram algumas mudanças, na verdade, eles conformaram a própria existência das comunidades indígenas, né? O que a gente tem hoje, que a gente chama de Pancararu, é evidentemente uma comunidade formada no âmbito do processo colonial. E esses dilemas de violência, de racismo, de preconceito, são emblemas do processo colonial que são sustentados, são mantidos, são atualizados por sistemas, por comportamentos, por posições, por leis atuais. A gente não deve pensar o colonialismo como algo do passado. Vários elementos que constituíram essas políticas coloniais permanecem hoje. Apenas um exemplo, a política de pacificação utilizada para constranger populações indígenas em territórios restritos e obrigá-los, a partir disso, a serem trabalhadores, mão de obra em fazendas, né? Essa política da pacificação de desmembrar laços locais, de criar aparelhos de controle internos, escolas, posto de administração, presídio, por aí vai, essa política de pacificação foi reatualizada aqui no Rio de Janeiro, com as UPPs. A ideia toda de pacificação ela é uma ideia colonialista por excelência. Aí tem um texto do professor João Pacheco de Oliveira, né, que é titular de Etnologia do Museu Nacional, que é o principal, digamos assim, expoente na construção da noção, que é essa noção que eu estou trabalhando, de uma historicidade da formação das sociedades indígenas, onde ele vai dizer, e aí eu estou reproduzindo nessa minha resposta a percepção que o João elabora nesse texto, né, de que um dos elementos de atualização do processo colonial é a ideia de pacificação. E a ideia de pacificação que se colocou em cima das comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro, ela foi construída como uma política do genocídio, uma política de controle das populações, controle e desaparecimento de populações indígenas no país, né? Não é à toa, olha só o perigo que a gente tem quando a gente não reconhece a continuidade de elementos históricos, né? Então, acho muito importante a gente estar sempre pensando contemporaneamente, mas a partir de fontes históricas, né? Porque nada desaparece, as coisas continuam. E às vezes se reproduzem, né? E às vezes se reproduzem, às vezes até para pior, dependendo do contexto. Exatamente. Nada nos garante uma volta, um retorno ao paraíso, né? Não, acho que o paraíso já foi. Marcos, a gente agradece muitíssimo. Agradeço novamente a oportunidade. Como eu falei no começo, né? Falar sobre o nosso trabalho sempre numa nova ocasião é um prazer e é um presente também, porque a gente renova a memória, renova a sensibilidade e atualiza também, e tem principalmente essa conversa, essa leitura, essa recepção que faz com que a gente consiga imaginar formas de levar adiante o trabalho e repensá-lo, né? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Marcos.